Nós começamos. Ana, você pode fazer a prece? Vamos. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, serenar nosso coração e começar agradecendo tantas bênçãos que temos e que contamos como certo, esquecendo que são bênçãos. Um corpo perfeito que nos permite ver, ouvir, braços para o trabalho, pernas para andar, um teto que nos cobre, alimento que nos sustenta, um lugar para repousar. Acima de tudo, o teu amor, Pai, a tua misericórdia, a tua justiça. Que tenhamos como norte a nossa bússola, que é o Evangelho, e como ferramentas do caminho a nossa doutrina. O que podemos querer mais? Que façamos do nosso dia bem vivido uma oração. E agradeçamos aos espíritos benevolentes por esta reunião. E que o Jorge seja um instrumento de nosso mestre no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Um minutinho que a live ainda não conseguiu entrar. Ah, não conseguiu na solução. Bom. Não, deixa eu fazer de novo. Então, pessoal, hoje o Jorge vai conversar conosco sobre praticamente é um tema, né, abrangente, que eu pedi para ele falar para nós. Ah, agora vai gravar. Acho que agora entrou de novo. Que está falando Meeting Now, Streaming Live no Facebook. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para fazer o nosso Evangelho do Lar Online. Dessa vez com a presença maravilhosa, mais uma vez, né, do nosso querido irmão Jorge Larra, que vai conversar conosco sobre. Eu estou me ouvindo, eu não sei porquê, mas enfim. Que vai conversar conosco sobre um tema, né, abrangente, um tema que nos lembra um pouco também desse momento do Natal, que é a vinda do nosso Mestre Jesus. Então, Jorge, a palavra é com você. Eu vou pedir para todo mundo fechar a câmera para salvar a banda do Jorge. Obrigada. Olá para todos vocês, um prazer muito grande poder estar mais uma vez na presença de todos. E nosso tema, ele é um tema realmente que traz muitas reflexões quando nós nos aproximamos do que a gente tem sobre esse assunto dentro da literatura espírita. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a vinda de Jesus, existe uma certa tendência de nós levarmos o nosso raciocínio para as profecias que existem dentro da literatura judaica, mais especificamente do Velho Testamento, que falavam sobre a vinda de um Messias. Então, há uma quantidade grande de fragmentos desse planejamento espiritual
que está expresso em várias obras, na obra de Isaías, na obra de Ezequiel, na obra de Malaquias. Nós temos muitos dos profetas que trazem informações maiores ou menores sobre essa questão da chegada do Messias, ou seja, o povo de Israel, ele vivia dentro de uma perspectiva de uma promessa. Havia uma promessa que havia sido feita de que o povo de Israel receberia, num dado momento, um homem muito singular que nasceria entre eles e que revolucionaria o pensamento judaico. Esse Messias, segundo a literatura judaica, ele não é um Deus, ele não é um Deus, ele é um homem, apenas um homem singular. Acontece que, de certa forma, a humanidade trouxe para a figura do Messias algumas características, alguns pontos que não estão naquilo que o judaísmo coloca. E algumas dessas profecias são muito interessantes e acho que até desconhecida de alguns de vocês, presumo, né? Não sei se todos aqui conhecem o Salmo 23, não conhecem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, às vezes, muitos de nós não conhecemos o Salmo que tem antes do Salmo 23, o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo extremamente profético, escrito mil anos antes do nascimento de Jesus. Esse salmo, ele fala sobre o sofrimento do Messias. Ele conta que o Messias passaria por um sofrimento muito grande. Reparem que nessa época, Roma ainda nem existia, não existia o Império Romano, não existia nada daquilo que aconteceu à época de Jesus, mas o Salmo é muito rico de informações sobre isso. Esse Salmo, ele começa com a seguinte frase: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e tu os salvaste. E eu me confio a ti desde o ventre de minha mãe. Ele vai fazer uma série de informações proféticas sobre o Messias, desde o versículo 1 até o versículo 19, onde vai aparecer nesse corpo de texto coisas como: eu sou o desprezado do povo. Eles balançam as suas cabeças, reviram os beiços e dizem: confiou no Senhor, então que agora o livre, se nele tem prazer. Então, é uma alusão muito clara sobre a questão da crucificação. Diz que ele se secou com a língua se seca no paladar, ele tem sede. E lá no finalzinho dessa profecia diz que eles transpassaram meus pés e as minhas mãos. Poderia me ver, eles me veem e me contemplam. Poderia contar todos os meus ossos. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Transpassaram meus pés e as minhas mãos. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. 1000 anos antes, não existia a crucificação, não existia Império Romano, e fala de transpassar mãos e pés. Fala que jogaram sorte sobre a túnica. E isso, salva-me da boca do leão. Esse mesmo, Daiane. Então, até mesmo
o jogo de dado que aconteceu ao pé da cruz está previsto na profecia. Então, quando Jesus está na cruz, vocês devem lembrar que o evangelista registra que ele diz assim, que o Cristo teria dito na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. E as pessoas dizem: meu Deus, por que me desamparaste? Então ele está fraquejando, como se o Messias estivesse fraquejando. Mas se a gente for um pouco mais atento, a gente vai perceber que o evangelista tem o cuidado de dizer que ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, isso é hebraico, isso não é aramaico. Jesus não usava no seu diálogo comum o hebraico como língua de comunicação, porque o hebraico era do texto. No diálogo era aramaico, era um dialeto. Por que motivo Jesus, no sofrimento da cruz, iria falar em hebraico? Não faz sentido. É como alguém passando por um sofrimento muito grande hoje, começar a falar num idioma que não lhe é usual. Então, isso significa dizer que Jesus não estava dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava recitando. Ele estava citando até porque em algum lugar esse texto existe. O que nos leva à conclusão que quando Jesus recita na cruz os versos dos Salmos, ele está mostrando para os homens que estavam no Gólgota que também uma profecia ali se cumpria. Os sacerdotes conhecem esses textos todos de cor. Quando Jesus pronuncia o primeiro versículo, os sacerdotes completam o texto sem precisar nem ler e assistem no cenário do que está acontecendo, nas pessoas que estão no topo do monte, a concretização exata de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, no fundo, não era, na verdade, uma demonstração de fraqueza. Era, na verdade, o Cristo recitando os versos para apresentar a todos que estavam ali que uma profecia extraordinária se cumpria 1000 anos depois. Então, quando a gente fala de Jesus, vinda do Messias, é muito comum as pessoas se referirem a esses textos, a essas profecias, a esse conjunto de manifestações mediúnicas que os profetas de Israel receberam. Mas a gente vai descobrir que não foi só Israel que soube da vinda do Messias. Outros povos também sabiam. Quem desconhece a passagem através da qual é narrado que quando Jesus ainda é pequeno, havia nascido, ele recebe a visita de 3 figuras que nós gostamos de chamar pelo nome de reis magos. Mas o texto não diz que são reis magos. Pode pegar, Tayane, que está aí com o texto na mão, pode pegar aí no Evangelho de Lucas, logo no comecinho, quando fala dos magos, não diz que são reis, diz assim, e magos vieram do Oriente. Não diz reis magos, são magos. O que são magos, hein? Magos é uma palavra que a gente usa para representar aquilo que em doutrina espírita damos o nome de médiuns. Também não diz que eram 3. Diz que magos vieram do Oriente. E se vieram do Oriente, eles não eram de Israel. Então, essa ideia de que Jesus foi previsto pelos profetas de Israel somente, não é verdade. Ele foi previsto por uma série de homens que conheciam da espiritualidade,
magos. E por que a gente chama de reis magos? Eles não eram reis, eles não eram soberanos. Eles eram reis entre os magos, como se fossem sumos sacerdotes, como se fossem magos de uma grandeza muito grande, que são chamados de reis entre os magos, mas não tem o nome do reino de onde eles vieram. Esses magos que vieram do Oriente, eles demonstram para nós que essa figura da chegada de Jesus na Terra não foi um fenômeno conhecido simplesmente daqueles que a gente rotula como sendo os chamados profetas de Israel. Não. Uma quantidade maior de pessoas teve acesso a essa informação. Esses magos, que pertenciam evidentemente a outras culturas, tiveram a informação da chegada desse homem. E quando nós consultamos a literatura espírita para saber o que é que nós temos de notícias sobre essas questões, o que a gente vai descobrir? Vamos descobrir que essa vinda de Jesus, essa vinda do chamado governador planetário, ela foi prevista muito tempo antes. Séculos, milênios antes da vinda dele, ela já estava desenhada. A vinda de Jesus não foi uma decisão de última hora. Não foi algo decidido de uma hora para outra. Faz parte de um planejamento muito antigo e, conforme nós temos a informação que aparece dentro da obra A Caminho da Luz, esse processo de informação de que o Messias viria para renascer entre os homens, ele foi ofertado à humanidade quando da chegada dos exilados de Capela por aqui. Quando nós tivemos a notícia de que haveria no nosso planeta a chegada de um conjunto de espíritos que se somariam à nossa humanidade, então, ali, naquele momento em que se deu essa informação, olha, uma leva de espíritos que vem de outros lugares do universo, não necessariamente de um lugar só, esses espíritos, eles vão se juntar à humanidade para que aqui possam oferecer a todos nós conhecimentos que nós ainda não possuímos. Quando a gente entra em contato com aquilo que a literatura espírita nos coloca, a gente vai descobrir que esses homens que se juntaram à nossa humanidade, ele comenta que seria um conjunto de espíritos que viria contribuir na Terra em 5 áreas diferentes. 5 flancos distintos iriam receber a contribuição desses espíritos migrados. Quais seriam as 5 áreas aonde eles atuariam? Primeira, na área científica. Que ciência que nós tínhamos? Que conhecimentos tecnológicos nós possuíamos? Quase nada, não sabíamos nada de arquitetura, nada de matemática, de música. Não conhecíamos nada disso. Nós, na verdade, éramos recém-saídos da pré-história, ignorantes de todas as coisas. Então, uma área que eles vieram dar um grande contributo foi na área da ciência, conhecimento intelectual. Exemplo, as pirâmides do Egito. Meu Deus, que capacidade incrível. Até hoje o homem não sabe como é que aquelas pirâmides foram construídas. Tem hipóteses. Certeza? Ninguém.
Segundo, a área da filosofia, nós não sabíamos pensar, nós não sabíamos refletir, nossos conhecimentos sobre o que fosse o existir eram muito fracos. Então, na área da filosofia, foram conhecimentos extraordinários. Eles também deixaram um lastro maravilhoso no campo da religião. Eles deixaram na ciência, na filosofia e na religião grandes contribuições. Importante observar que quando esses espíritos foram migrados para a Terra, eles foram migrados para cá porque eles tinham graves lacunas morais. Eram muito inteligentes, mas eles tinham graves problemas morais. Só que, quando eles migram para a Terra, os seus amores ficam varados de saudade. Muitos espíritos de uma elevação espiritual extraordinária possuem vínculo com essas almas que para cá vieram. E quando elas migram para o planeta, quando elas se incorporam à comunidade terrestre, alguns espíritos de uma elevação maravilhosa também vêm. Mas eles não vêm porque precisam vir. Eles vêm porque amam demais. Acompanhando seus amados, como se viessem para oferecer flores que compensassem os espinhos que eles enfrentariam durante as encarnações dolorosas no planeta Terra. Essas entidades, que não eram tão numerosas assim, faziam o papel de luminares, de acendedores das luzes, para guiar esses povos enlouquecidos. Então, eram entidades extremamente evoluídas que, por amor, disseram: eu quero ir, quero dar o meu contributo, porque tenho preocupação que o meu amado, nessa terra distante, não obtenha êxito nesse processo de desenvolvimento. Então, eles se predispunham a vir, encarnar entre os homens para deixar lições. Então, eles vieram e deixaram lições na matemática, lições na filosofia, lições na religião, principalmente, porque na ciência e na filosofia eu posso me valer de espíritos até atrasados moralmente. Conhecimento intelectual altíssimo, mas atraso moral. Na área da religião, até pode ter alguém com um atraso moral, mas é mais difícil. O mais esperado é que aqueles que revelam as verdades do mundo religioso, do mundo moral, evidentemente são espíritos com uma certa caminhada. Claro que tem os equivocados, que também estavam misturados nessas revelações religiosas, mas nós recebemos a visita de espíritos fantásticos que trouxeram para nós contribuições nesse terceiro flanco, que é o flanco da religião. Quarta área: ciência, filosofia, religião, falta a quarta. Arte. Os gregos diziam que o conhecimento humano tinha 4 pilares. Os 4 pilares do saber humano: ciência, filosofia, religião e arte. Eles também vieram trazer arte. O que eles nos ensinaram de arte, de escultura, a estética. Meu Deus, a gente olha as peças que esses homens fizeram naquele período com o mármore, nós ficamos impressionados como é que sem nenhuma tecnologia você conseguia esculpir com tanta perfeição as formas humanas, representando de maneira tão exata, como se fosse realmente quase que um elemento vivo, devido à precisão das formas que eles representavam. Ciência, filosofia, religião e arte. Aí estão os 4 pilares. Mas eu disse que eram 5 áreas. É verdade, são 4 áreas que são parecidas, que são os 4 dedos da mão, e tem um que é diferente, ele é para um ambiente completamente distinto,
que foram as contribuições que eles vieram trazer no campo da biologia para o aprimoramento genético das nossas raças, pela indução dos fenômenos de mutação. Eles eram espíritos muito mais evoluídos que, logo nas primeiras levas que chegaram na Terra, encontraram um arcabouço biológico ainda muito primitivo. E eles tiveram que, de certa maneira, impor determinadas mutações a esse código genético para que ele melhor conseguisse expressar as potencialidades do espírito. Uma caixa craniana maior, um polegar em oposição aos outros 4 dedos da mão, a altura, capacidade de fugir da postura braquial, aquela de andar curvado como um orangotango. Todas as nossas conquistas do ponto de vista biológico, oferecidos na parte final da pré-história, início da história, receberam um contributo muito grande desses espíritos que empurravam a genética para o acelerar do surgimento de elementos que foram muito importantes para a edificação da nossa espécie. Então, muitas subespécies, muitos fenômenos de mutação que até nem foram tão adaptativas ao meio, surgiram nesse período em função da luta desses espíritos em modelar esse material genético desadaptado para aquilo que eles precisavam para se expressarem na Terra. E quando eles aqui chegam, quando eles vêm para o planeta, eles vão se juntar a um grupo que já existia aqui. Então, eu já possuía na Terra um grupo de espíritos. O grupo que estava aqui era um grupo ainda ingênuo, saído da pré-história, poucos conhecimentos na ciência, na filosofia, na religião, na arte, não é quase nada. Mas eles foram reunidos a esse segundo grupo, que era um grupo diferente, com grandes conhecimentos intelectuais. Atraso moral, mas uma genialidade. Eles se juntaram com o primeiro grupo e é a junção do primeiro grupo com o segundo que faz a humanidade terrestre. São esses 2 grupos, os nativos da Terra e os que migraram para cá. Entre os que migraram, havia um grupo pequenininho, um grupo bem pequeno, não é um grupo grande, ele é pequeno, e esse grupo pequeno era um grupo que veio para a Terra para ajudar. Nem precisava ter vindo, vieram por amor. Eles se juntam aqui como migrados também, mas eles não são devedores da lei, para ensinar as verdades espirituais. Quando esse grupo está na Terra, quando o governador planetário recebe esse conjunto de entidades que vinham para receber da Terra as lições necessárias para o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, deixar o contributo do seu conhecimento e que foi muito importante para alavancar o progresso do mundo, ocorre uma reunião. Ali na chegada deles. Quando isso? Lá na saída da pré-história. Olha onde eu estou falando. Saída da pré-história. Eu não estou nem falando da história antiga, não. Quando estava se inaugurando a ideia da gente começar a se movimentar na direção da história. Ali o governador planetário disse: eu vou mandar um grupo que vai nascer em cada lugar de vocês para ensinar as verdades que vocês precisam ter, que eram verdades que não eram universais. Essas verdades elas eram para os povos migrados. Eu vou mandar meus embaixadores para levar mensagens para vocês que estão migrados, vocês que são inteligentes, vocês que têm um intelecto desenvolvido. Vou mandar mensagem para vocês. Eu vou mandar, em cada povo que vocês se formarem, eu vou mandar um cara para tomar conta de vocês e ensinar as verdades espirituais. E vocês vão perceber que há um desnível muito grande entre o que vocês sabem e o que aqueles que são nativos sabem. Os nativos, coitadinhos, não sabem nada.
Vocês sabem muita coisa, vocês trazem conhecimentos incríveis. Então, certamente, vocês perceberão a necessidade de ter 2 religiões onde vocês chegarem. Uma religião para a massa e uma religião só para aqueles que são verdadeiramente migrados. Uma religião mais profunda e verdadeira, mas que não pode ser oferecida para eles que não vão conseguir entender. E é por isso que existe no mundo antigo os chamados iniciados. Quem desconhece os iniciados egípcios, os grandes mestres da sabedoria que existiam na Índia, nas regiões da Pérsia, aonde existiam grandes homens que mergulhavam em segredos espirituais, como na Cabala, que era oferecida como grupo secreto, uma doutrina secreta, oferecida apenas para um pequeno grupo, e uma doutrina que era oferecida para o grande conjunto dos seres. 2 doutrinas. Uma profunda, muito profunda, só para os migrados. E uma mais básica para todos. Os migrados nem se interessavam pela religião geral. Eles gostavam das religiões que eram secretas, porque as doutrinas secretas atendiam aos anseios intelectuais que eles tinham. Se você pegar uma mensagem como a mensagem de Krishna, que tem 5.200 anos, você jura que ela não foi escrita nessa época. Porque ela é de uma nitidez tão grande que é absurdo. Você pega um texto da Cabala, você diz, não é possível. Isso aqui não é possível ser antigo, isso é novo. Cabala fala até de planejamento reencarnatório. Até de planejamento ela fala das etapas antes de renascer, definição de propósito da existência. Os Vedas, que são mais antigos do que o Bhagavad Gita, que só tem 5.200 anos, os Vedas, eles dizem que se a gente não se trabalhar para vencer as imperfeições, nós vamos ter que enfrentar o renascimento em outros corpos e, quem sabe, até em outros mundos. Como que poderiam saber da reencarnação em outros mundos? Então, esses conhecimentos mostram para nós que seres extremamente inteligentes estiveram para oferecer verdades espirituais para nós. E nessa promessa que o governador planetário faz durante essa reunião com os migrados, ele diz: eu vou mandar os embaixadores para ensinarem vocês, para que vocês acordem para as verdades do Espírito, se libertem dessas dores do nosso mundo e voltem a reencontrar os seus amados. Que vocês consigam quebrar as cadeias que lhes impedem de serem verdadeiramente felizes. Porque era uma condição essencial, esses espíritos eles tinham que vencer as dificuldades morais que eles tinham para que eles se reintegrassem às sociedades de onde eles saíram. Imagine que você tem uma sociedade formada por um conjunto de seres, estão todos juntos, os meus amados, os meus amores, está todo mundo junto, vivendo no mesmo planeta, no mesmo orbe. Mas entre esses, existe um em particular que não consegue avançar. Embora ele ame os seus entes queridos, embora ele sinta saudade, queira estar perto deles, ele é mau. Ele é incorrigível, aparentemente. Ele é endurecido para as mudanças. Então, esse espírito é retirado desse grupo para passar por experiências num lugar distante, para que amoleça o coração dele. E amolecendo o coração, ele volta a se encontrar com os seus amados. O que o Cristo planetário propôs a todos esses é: eu vou mandar pessoas para orientar vocês.
vocês passarão por saudades, dores, tristezas, sensação de exílio, angústia, que vai ser importante para quebrar o orgulho, para quebrar esses sentimentos e vocês poderem voltar aos seus mundos. Os hebreus, sentindo a saudade de um mundo que eles haviam perdido, da companhia com seus amores, onde viviam numa terra tecnológica, com os confortos semelhantes aos que nós temos hoje, escreveram uma parábola na qual eles viviam num local maravilhoso e, como desobedeceram a Deus, foram expulsos do paraíso. O Senhor os expulsou e colocou querubins para impedir que eles voltassem aos mundos de origem. O paraíso perdido, no ideário dos hebreus, nada mais era do que o processo da migração planetária. Eles então vêm para a Terra e aqui eles vivem as experiências necessárias para o despertamento deles. E eles vão lidar com a doutrina de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Confúcio, de Fourier, de Zaratustra, de Hermes Trismegisto, dos sábios da Cabala, dos sábios dos Vedas. Meu Deus, uma quantidade enorme de grandes gênios espirituais que estiveram aqui para acordar esses espíritos. E deu certo. Uma quantidade muito grande desses espíritos que vieram para cá e que eram endurecidos com as dores que a Terra lhes ofereceu e ouvindo as mensagens que esses homens ofereciam, acordaram, despertaram espiritualmente e puderam voltar para os seus mundos de origem. A volta desses espíritos para o seio dos seus amores é um acontecimento mágico que é de uma felicidade indescritível. Você voltar para dizer às pessoas que você as ama. Você se reintegrar nos mundos de onde viemos. Falar da saudade e das nossas vitórias morais. Para eles foi maravilhoso. Para a Terra foi muito ruim. Porque cada um desses espíritos extraordinários que acordava, eles empurravam suas civilizações a um processo de mediocridade. Se a gente observar, quando eu falo todo é porque não tem exceção, todo o Império Antigo teve sua época de ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Pode olhar. Então, os impérios, eles cresciam, se tornavam poderosos, geniais, impressionantes. A arte deles era a grande demonstração da evolução desses seres. E, num dado momento, eles entravam num processo de estagnação e depois entravam em derrocada. A arte e a licenciosidade dos costumes são os grandes indicativos de que os grandes gênios estão indo embora. Quando os gênios vão embora, os poderes se tornam tiranos, existe crueldade, vícios, a arte se estiola e as relações afetivas ficam profundamente contaminadas pela licenciosidade. Isso aconteceu no Império Egípcio, no Império Persa, no Império Babilônico, no Império Greco-Macedônio, no Império Romano e mais qualquer outro império que era por. Era a partida dos espíritos maravilhosos que determinava o declínio das civilizações. Vocês vejam que hoje o Egito não parece nada com a nação que edificou as pirâmides. E aí alguém pode perguntar, não era para eles estarem mais evoluídos do que eram no passado? Seria se fossem os mesmos espíritos. Não são os mesmos alunos, então, portanto, não temos as mesmas características. Deu certo o plano do governador.
Essas entidades chegando e trazendo essas mensagens profundas e específicas para os povos, acordou as massas e levou de volta para os mundos de origem uma quantidade considerável de espíritos que acordaram. Mas nem todos. Houve um grupo que, mesmo com todas as lições que lhes foram oferecidas, não acordaram. Então, o Cristo planetário tem que vir. E ele manda notícias do seu planejamento pelos profetas de Israel para preparar o povo para a sua vinda. Mas não era só os profetas de Israel. Outros magos do mundo antigo sentiam que estava para acontecer um momento extraordinário na história. O Messias viria e renovaria os conceitos do homem. Transformaria a humanidade como ela nunca viu antes. Às vezes, quando a gente fala assim, as pessoas dizem, mas é porque esse pessoal é cristão, por isso que fala isso. Mas, na verdade, realmente foi uma mudança muito grande. E eu provo. Religiões antigas, elas são religiões muito focadas na relação do homem com o Criador. Pode pegar as religiões para verem o que eu estou dizendo. Elas são muito focadas nessa verticalização da religião. Então, do que elas tratam? Oferendas, sacrifícios, códigos de obediência. Então, cria-se um processo de reverência, um conjunto de regras, de servir a esse Senhor Criador. A maneira como as religiões frequentemente são estabelecidas é dentro de um propósito através do qual os homens viverão para obedecer aos ditames do Criador ou dos criadores. Existe nas religiões uma ênfase extraordinária na obediência do homem aos objetivos divinos. E tem pouca coisa na relação do homem com outro homem. Tem pouca coisa. Não tem muita coisa, não. Há uma ênfase muito maior nas discussões de que o homem tem que dar ofertas, o homem tem que fazer assim, que ele tem que se curvar dessa forma, que ele tem que obedecer, que ele tem que seguir as regras, senão o Senhor vai puni-lo. Tá, e a minha relação com o meu próximo? Até existe, mas em menor intensidade. O que tem mais intensidade são as discussões do homem com Deus. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, que são 49 livros, desde o Gênesis até Malaquias, o verbo perdoar aparece 76 vezes. 76 vezes se fala sobre perdão, perdão, perdoar, perdão, perdão, perdoar. Dessas 76 vezes, somente uma delas fala de perdão entre duas pessoas. Todos os demais é perdão de Deus para com os homens. Deu para sentir como é a estrutura das religiões? Como elas são focadas num processo litúrgico, devocional. Então, Jesus, quando ele vem, ele traz uma proposta profundamente diferente. Que a gente poderia dizer assim, se Sócrates, Buda, Krishna e etc. trouxeram lições que foram excelentes, profundas sobre uma série de coisas maravilhosas, que dirá o que vai trazer o Messias? O Messias vai trazer notícias sobre lei de causa e efeito, sobre reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados de maneira extraordinária. Não é o que acontece. É até estranho, porque as mensagens trazidas por esses que vieram antes dele, que eu já citei, não vou citar de novo, são extremamente complexas. E a de Jesus não é, gente.
Você não consegue pegar a mensagem do Buda e dizer assim, resume a mensagem do Buda para mim numa frase. Ah, tem muita coisa. Tem um autoconhecimento. Tem as 8 virtudes que o Buda apontou para o caminho da elevação. Tem a questão das vitórias sobre o desejo. Ah, tem muita coisa para comentar. Para pegar de Krishna, também não dá para resumir. Porque a mensagem de Krishna fala de reencarnação, de lei de causa e efeito, de mundo espiritual, de como é que os homens devem viver, de sabedoria sobre autoconhecimento. É cumprida a história. Mas Jesus não fala nada disso. Ele não é direto com relação a essas questões. Ele foca em 2 pontos. O amor e a imortalidade da alma. Imortalidade, ele é bastante enfático. Reencarnação, implícito isso, não é de maneira rasgada que ele fala. Mas de imortalidade ele não deixa de falar. Assim como o amor está no centro da sua mensagem. E de onde vem, então, essa questão? Vem do fato de que saber de reencarnação, saber de mediunidade, saber de lei de causa e efeito, saber de mundo espiritual, não salva a criatura humana. Mas amar salva. Então, quando o governador planetário vem, a gente poderia dizer, puxa, vai vir um negócio profundíssimo. Não. É uma mensagem que ela não é profunda no sentido de ser aguda. Ela é profunda porque ela é tão forte, ela vem contaminada de uma intensidade tão grande que ela muda a história da humanidade. Porque ela vai abrir um segundo flanco na religião. Religião não era a relação do homem com Deus. Ela vai criar agora um outro eixo, a relação do homem com o próximo. Há um segundo braço de horizontalidade. Porque nas religiões anteriores, o cara podia dizer, não, eu posso matar uma pessoa para obedecer ao meu Deus, eu mato o outro. Mata, claro. Se o meu Deus precisar de um sacrifício, eu mato e ofereço em sacrifícios que eu venci na guerra. Ou se ele for um infiel, eu posso matá-lo porque ele não obedece ao meu Deus. Estão vendo como a religião pode ser um instrumento de perversidade? No cristianismo isso desaparece. Porque eu preciso amar o próximo. Está tão no eixo da mensagem que Jesus trouxe, que é incongruente eu dizer eu amo a Deus, mas eu odeio meu semelhante. Opa, não pode. No cristianismo não pode. Eu sou chamado a viver o amor ao outro. É interessante demais isso. Porque é uma mudança muito profunda no sentido do que sejam as coisas. Então, a primeira grande mudança que a gente encontra na vinda de Jesus, na transformação que ele operou na Terra, é nos trazer a mensagem de que realmente religião não pode ser uma conexão só com o divino. Passa pela relação com o outro. Uma segunda mudança maravilhosa que ele fez. Todos esses homens que eu citei referem-se ao Criador, à divindade, a alguma coisa. Ele é o único que chama Deus de Pai. Único. Ao chamar Deus de Pai, ele transformou todos nós em quê? Irmãos. 3 letras, Abba, que significa Pai. Com 3 letras, Jesus muda tudo e apresenta a melhor proposta de fraternidade universal. Todos esses homens falavam de vida imortal. Todos falavam de vida após a morte. Ele é o único que aparece após a morte, materializado. Então, ele vem de uma proposta profundamente diferente. Sua vinda, portanto, ela marca um período de maturidade, porque é como se fosse assim, ele edifica a evolução das espécies, faz surgir o homem,
traz os elementos externos para melhorar a genética e oferecer esses 4 flancos distintos de saberes, ciência, filosofia, religião e arte, edifica a civilização, insere nela seus embaixadores, retira os que haviam se transformado, com o que resta, ele vem. Ele vem e modifica a história, renasce entre os homens e transforma de maneira efetiva a história de todos nós. E nós, às vezes, não nos atentamos para a importância dos ensinamentos que ele teve e podemos nos perder tentando discutir assuntos que não vão tornar as nossas vidas melhores. Maria engravidou mesmo de maneira natural? Ou isso foi um fenômeno espiritual? A razão está a dizer que Deus não quebra as suas regras para fazer a sua vontade. O que acontece é que nós desconhecemos tudo aquilo que a lei de Deus possui. Então, certamente, o fenômeno está dentro da lei da natureza. Mas como ele se deu em detalhes, nem a espiritualidade fala como foi. Por quê? Para não desviar as nossas atenções. E até porque a vida sexual das pessoas não nos diz respeito. Não nos interessa ficarmos fazendo medidas sobre as questões das condutas sexuais dos outros, quando nós temos questões muito mais importantes para debater sobre a mensagem de Jesus, sobre o seu corpo doutrinário, do que sobre o seu corpo físico, sobre os detalhes de como foi que ele renasceu. Ainda até hoje, os espíritos não se manifestam sobre essas questões. Talvez para dizer para nós que a gente deva se concentrar nos aspectos da sua vinda, no sentido doutrinário, transformador, modificador da humanidade, e não no sentido de ser ele feito de plástico, de chumbo, de ferro, de carne, se teve uma concepção natural ou não. Com certeza está de acordo com a lei de Deus. Está de acordo com a lei de Deus. O detalhe como foi, nós não sabemos. Mas sua vinda, a transformação que ele opera no mundo, é o mais interessante que nós temos para perceber. E sua vinda traz lições maravilhosas. Porque algum de nós, às vezes, desconhece que o governador do planeta, o espírito que recebeu a responsabilidade de tomar conta dos destinos da Terra, que acompanha o surgimento das primeiras expressões de vida biológica no planeta, que opera todos os ensaios da evolução anímica, todas as mutações, desde as primeiras estruturas dos aminoácidos, que iriam formar as proteínas, para formar os colóides, para formar os coacervados, para dar origem às primeiras células, depois os processos de mutação até o surgimento do homem, depois a edificação da civilização. Esse cara que tomou conta de tudo isso vai renascer no planeta. Poderia ser rei, poderia ser príncipe, sumo sacerdote, poderia ser qualquer coisa. Ele nasce na mais singela, na mais pobre das dioceses do Império Romano. Ele nasce na Galileia, a região mais pobre da diocese mais esquecida. E quando nasce, não tem riquezas, não tem poder, não tem grandeza entre os homens. E quando vem ao mundo, nasce numa estrebaria. Nenhuma vantagem, nenhum recurso de poder da terra. Quem de nós que se debruçasse sobre as varandas, as janelas da estrebaria, assistindo aquela menina jovem dar à luz a uma criança
sem nenhuma assistência, tendo que colocar depois a criança num coxo aonde se servia comida para os animais, pode perguntar: meu Deus, onde tu estás? Que deixas essa criança nascer miseravelmente esquecida de ti? Onde está a tua presença que esqueces um menino desse num lugar horroroso? Mas aquele de nós que conseguisse ver o desdobramento espiritual da vinda do Mestre, certamente viriam os anjos, as guirlandas de luz, a plenificação da vontade dos espíritos, a corporificação de um planejamento de milhares de milênios, que se expressava ali diante dos olhos nossos, que só conseguiam ver uma criança pobre. Lição para nós, que ficamos esperando pelos valores da terra, para poder dizermos-nos como sendo abençoados por Deus. O próprio governador renasce na terra sem nenhum sinal aparente de grandeza. Então, diante da vinda do Messias, diante da vinda do Cristo, concentremos-nos nas lições morais para nós, na relevância desse processo, para que eu reveja os meus valores e eu perceba a profundidade das mudanças que ele operou no mundo, para que ela se opere também no mundo interno de cada um de nós. Que nesse Natal, portanto, a gente consiga refletir sobre a vinda dele sem uma preocupação excessiva com os aspectos externos da pessoa dele, mas debruçados no aspecto doutrinário e nas mudanças espetaculares que os seus conhecimentos conseguiram operar na humanidade, transformando os destinos da história. Um Feliz Natal para todos nós e que Deus nos abençoe. Que lindo, Jorge, como sempre. Muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Eu fiquei refletindo, né, sobre esse final que o senhor estava fazendo comentários sobre o que Jesus veio fazer, e eu pensei, a vinda de Jesus, né, poderíamos dizer, segundo a sua fala, a vinda do amor, né? Foi muito de uma nova ideia de amor, né? Amor entre nós, como uma forma também de agradar a Deus, né? Então foi muito Sim, especial. porque o foco das religiões era agradar a Deus, não necessariamente através da relação com o próximo. Agradar a Deus agradando a Deus. De culto externo, sacrifícios. Poderia até matar pessoas e estaria agradando a Deus. A gente vê um pouco isso até no Velho Testamento algumas vezes, né? Umas guerras, né? Davi matando. Tem no Velho Testamento, o povo asteca, ele não tinha prisioneiros de guerra, ele sacrificava os prisioneiros de guerra, matava, ofertava aos seus deuses, Quetzalcóatl, recebia os prisioneiros de guerra, eles eram mortos, arrancados do coração. Nossa. Algumas culturas indígenas também, né? Eles têm um sacrifício de pessoas, assim. Como também, durante a Inquisição, aqueles que pensavam diferente tinham que ser mortos. Então, assim, em nome de Jesus, eu vou matar você. Que diz que não é, que era para nos amar. Nós demoramos um pouco para entender a mensagem, eu diria, né? Mas nós estamos indo, né? Estamos caminhando aqui para isso. Alguém teria algum comentário, alguma pergunta? Gente, eu tenho que agradecer, né? Porque o Jorge sempre traz assim de uma maneira tão linda e ele faz assim uma volta
e um fechamento tão surpreendente assim que você não tem como não gostar, Jorge, da sua fala. Muito obrigada. Foi um presente de Natal para nós, tenho certeza. E, assim, sobre o que vocês comentaram aí, é interessante a gente ver que foi totalmente deturpada a mensagem, mesmo já dos 10 mandamentos, que ele já falava sobre não matarás, não adulterarás, né? Então, aquilo ali já era um princípio de um relacionamento, que o primeiro era amar a Deus, né? Mas os outros eram de relacionamento com o próximo, né? E que nós já entendemos tudo errado desde o começo. E Kardec, ele traz isso no Evangelho, né? Quando diz que Jesus não vem destruir a lei, ele fala como esse Deus que diz que não é para matar, logo nas outras páginas dizem que vai lá e destrua todo mundo, não deixa ninguém vivo, né? Incongruente. Era para matar tudo que tivesse fôlego. Sabe o que significa? Nem as criações era para escapar. Então, eles invadiam, matavam as pessoas, depois matavam o velho, crianças, mulheres. Não eram só os guerreiros. Depois matavam todas as criações. O que tivesse fôlego tinha que ser morto. Isso começa com Josué, não era, Jorge? Eu não lembro. Ele foi invadindo, né, os lugares, não era assim, para a Terra Prometida, não era? As discussões sobre a invasão começam no livro de Números, que é quando Nós eles começamos ontem. começam... Oi? Que nós começamos ontem. Isso. No livro de Números, eles vão primeiro fazer um censo, contabilizar, e depois eles vão mandar os espias. O que são os espias? Eles vão mandar uma pessoa de cada tribo para invadir a terra e trazer notícias se eles podem conseguir invadir ou não. Aí, desses 12, 10 vão dizer que não dá conta. Não, tá doido? São muitos. Eles são grandes, são gigantes. Vão perder. E 2 vão dizer, não, dá sim, vamos encarar e vai. Se a gente tiver força, a gente vence. E aí começam as batalhas. É. Ainda bem que Jesus chegou e agora talvez a gente pare de fazer guerra, né? Ainda estamos fazendo guerra, mas enfim. Jorge, uma questão sobre, então, essa volta dos capelinos. Você, assim, ousaria chutar que quase não tem mais capelinos por aqui ainda? Somos todos nativos? Não, tem um bocado ainda. Tem um bocado. Ó, eles são identificados por serem muito inteligentes, mas não necessariamente desenvolvidos do ponto de vista moral. Você não vê muitas pessoas que são muito inteligentes e cruéis? No ambiente político tem um bocado. Eles são inteligentes, eles são extremamente ardilosos no discurso, mas são cruéis, eles são maus. Então você tem, no mundo da ciência você também tem pessoas que são extremamente inteligentes, mas que são frias e o cara analisa assim, olha, esse remédio aqui, se a gente for oferecer, a pessoa vai curar e vai comprar, mas tem que vender esse outro aqui que não cura totalmente. Se a gente vacinar as pessoas contra a cárie, nós estamos mortos. Não pode vacinar, tem que deixar o pessoal ter cárie, senão vai ter um desemprego em massa. O que vai acontecer se a gente tiver uma vacina contra a cárie? Vai acabar com uma quantidade imensa de profissionais. Então, existe determinadas pessoas em vários ramos da ciência que eles são muito inteligentes. O cara desenvolve uma droga e bota a droga para vender, para explorar. O cara desenvolveu uma droga pior do que o crack agora. Quem é esse cara? Não é uma entidade ignorante, ele é inteligente. Os grandes criminosos, os planejadores do crime, os comandantes do crime, ainda tem muitos por aqui. E entre esses que são capelinos, existem alguns que já estão transformados, mas são capelinos.
reconhecidos pela inteligência que têm, não são mais endurecidos, mas eles estão na Terra. Por quê? Por duas razões. Uma, eles criaram tantos vínculos na Terra que hoje eles se sentem mais daqui do que de lá. Eles já não têm mais tanto interesse de voltar. Porque eles já têm tantas encarnações, eles amaram pessoas daqui. Não me interessa aí. E se o meu grande amor também ficou do lado de cá? Se eu e meu grande amor viemos para a Terra. Aqui nos desenvolvemos. Hoje não somos mais os endurecidos do ontem. Mas eu não tenho motivação para ir embora. Eu vou embora por que se ela está aqui? Se ele está aqui. Se o meu amor está aqui, aqui é meu lugar. Eu fui exilado. Tem gente, por exemplo, que sai daqui para ir para os Estados Unidos, diz assim, eu vou voltar, vou lá e depois eu volto. Aí chega lá, descobre um ser humaninho. Diz, não, eu acho que eu vou ficar por aqui. Vou terminar o meu mestrado, meu doutorado, mas acho que eu vou ficar por aqui, que eu acho que aqui é meu lugar. E acaba ficando. Então, assim também acontece. Eu falei só de um. E o segundo tipo é que as migrações individuais, elas só ocorrem fora da transição planetária. Quando entra o período da transição planetária, são suspensas as migrações individuais. Então, o espírito migrado que veio para a Terra e que não se transformou antes do início da transição, chapéu para ele. Porque eu não posso liberar um bom soldado se o combate vai começar. Então, se você tem um espírito como Alcione que se transformou, vai, minha filha, vai viver no outro canto. Então, ela vai, mas ela volta se for preciso. E eu tenho certeza que na transição ela está por aqui. Nós temos um Bezerra de Menezes que poderia ter ido. Não, eu acho que vou ficar. Diferente de Alcione, ele disse, não, eu vou ficar. Aí ele se lascou, porque ele decidiu ficar e agora ele não pode ir. Agora ele tem que ficar. Tem que esperar a transição passar para que ele se libere. Não tem sentido você dar aprovação para alguém na hora que eu preciso de muita gente. No período da transição, ocorre um fluxo invertido. Uma série de entidades que são de outros orbes, elas migram temporariamente para dar sustentação no processo de transição e depois elas voltam para os seus orbes. Aí libera quem está pendente de aprovação. Os que estão com o passaporte confiscado, recebem o passaporte, pegam o visto, aí vai embora. Mas na transição, quem não foi antes, agora aguarde. Colabore, porque vai precisar e depois você se libera. Acho que o Robson está pedindo alguma coisa em mim. Acho que ele quer falar, uma pergunta, um comentário. Sim, primeiramente, agradecer o convite. Segundo, Jorge, meu filho, que prazer te ouvir mais uma vez. E se for possível, a gente falou tanto da relação entre criatura e Deus, Criador, qual seria, na sua visão e nos seus conhecimentos, a diferença mais grave entre a antiga aliança da época da arca, das tendas, com a nova aliança com a vinda de Jesus? Qual seria a diferença mais grave para a gente? O culto exterior. O culto. É porque, assim, o judaísmo, ele é uma doutrina extremamente ritualística, mas é extremamente ritualística. Eu vou contar aqui uma coisa rapidinho, não dá tempo, né? Dá. Vou contar. A minha mãe é judia. A minha mãe é judia. Minha mãe, agora ela não é mais, mas até ano passado ela era presidente da Sociedade Israelita lá do Amapá, onde eu nasci. E eu estava uma vez em casa, ela tinha na época 85 anos. Eu peguei esse salmo aí, o Salmo 22, e disse, mãe, eu queria ler um salmo. E lê, meu filho, eu gosto tanto de salmo. E eu fui ler esse salmo. Eu fui lendo, ela foi fazendo assim. Aí quando eu cheguei no final, ela disse, você não está querendo dizer dentro da minha casa que Jesus é o Messias, não, né? É isso que você está querendo dizer?
Aí eu disse, eu estou querendo dizer isso. Mas ela ficou brava. Mas ela ficou brava demais. Ela disse, respeite os meus 85 anos. Eu tenho 85 anos e ainda não aprendi judaísmo, porque é tanta reza, é tanta coisa, é tanta regrinha, que eu ainda não consegui aprender. E você quer enfiar cristianismo na minha cabeça, meu filho? Digo, não, mas esse cristianismo é muito simples. Não é, não. E eu ensinei você. Aqui nesta casa, ele não é. Mas, mamãe, qual é o problema dele? Você não vai mudar nada. Vai. Porque eu ensinei você que Deus só tem um. Olha a cabeça dela. Deus só tem um. Não são três. É só um. Aí ficou brigando comigo e tal, e disse assim, espiritismo, tudo bem. Espiritismo, para mim, ótimo. Acho lindo. Quando o doutor Alberto Almeida vem aqui, adoro assistir as palestras dele. Quando você vai no centro, eu adoro ouvir. Mas Jesus aqui nessa casa, não. Aí eu perguntei para ela, mas me diga uma coisa. Como é que a senhora faz? Quer dizer, então, que o espiritismo pode? Não, o espiritismo pode, mas o cristianismo não. Eu disse, então, como é que a senhora faz com a questão do perdão? Ela disse, muito simples, muito simples. Eu perdoo as pessoas porque eu não quero que ele reencarne na minha família para ser meu inimigo dentro de casa. Não tem nada a ver com o que Jesus falou. Pouco me importa o que ele disse. Eu perdoo para não ter um problema na próxima encarnação. Então, o judaísmo ele tem muitas regras, muitas coisas. A cabala não tem regra. A cabala não tem ritual, não tem paramento, não tem liturgia. A cabala não tem nada disso. A cabala é só uma sabedoria. É só um conjunto de informações, sem rituais. Mas para você acessar a cabala, tem primeiro que conhecer judaísmo. E o que é a cabala? A cabala é, em essência, as verdades espíritas. A encarnação, mediunidade, espiritual, lei de causa e efeito, tudo isso. E o judaísmo, ele se atrapalha, digamos assim, pelo excesso das regras que tem para a obediência desse Deus. Quando chega no cristianismo, Jesus diz, não, o importante é amar. Então, assim, a maior diferença entre as duas alianças é que essa aliança é a aliança da relação do homem com o Criador através de ritual. E essa é a aliança do homem com o Criador através do próximo. Tem ritual. É através do outro que eu me conecto a Deus. Aí foi a grande diferença das duas mensagens. Belíssimo. Obrigado, queridos. Obrigado a todos. Eu preciso ir, que me aguardam. Deus abençoe a todos. Feliz Natal, muita paz. Obrigado. Feliz Natal, obrigada por vir, Robson. Prazer, foi um prazer. Amiga, Oi, eu queria também saber a opinião do Jorge em uma questão. pode perguntar. Oi, Jorge, boa noite, Damares. Muito obrigada pela sua palestra maravilhosa, abençoada. Você disse aí, colocou a questão que Jesus veio e trouxe aí a mensagem, né, do homem com relação com o homem e com o amor. E aí eu percebo, se me corrija se eu estiver errada, que nós temos aí dois parâmetros, porque antes nós tínhamos o homem com Deus e depois homem com Jesus. E eu percebo hoje que às vezes algumas pessoas acabam esquecendo homem com Deus e só leva homem com Jesus. E aí acaba entrando numa relação onde entende-se que tudo é amor. E as coisas estão ficando um pouco estranhas. Eu não quis abordar isso, Damares, porque a gente já saiu um pouquinho do tempo, por isso que eu não mexi. Mas as religiões eram só assim. Aí Jesus veio e criou a horizontalidade dessa mesma coisa. Quando foi na Idade Média, a gente não conseguiu sustentar esse amor ao próximo, a gente arrancou isso.
A religião voltou a ser assim. Então veio a Inquisição, vieram as cruzadas, a intolerância religiosa. É porque nós esquecemos esse braço horizontal que a religião tem que ter. Então ficou sem isso. Quando foi no período da Revolução Francesa, o pessoal disse: isso é horrível, o que tem que ter é isso aqui. Aí eles criaram isso aqui. Então, a Declaração dos Direitos Universais, liberté, égalité, fraternité, é assim, tá? Não tem a conexão com o divino, pode observar. Então, isso aqui também não dá certo, isso aqui é materialismo. E com o tempo, esse materialismo, que era um materialismo ético, ele vai ser substituído por um materialismo utilitarista. Hoje não existe mais o materialismo. O materialismo da época da Revolução Francesa dizia: não, o homem tem que ser bom independente de ter uma presença de Deus. Eu tenho que ser bom porque eu tenho que ser bom. Hoje, rapaz, eu tenho que ser feliz, nem que eu passe por cima dos outros. Eu quero ter todo o dinheiro do mundo, eu quero ter toda a riqueza do mundo, eu quero ter toda a felicidade do mundo, eu quero ser a pessoa mais bonita do mundo, quero ter o marido mais bonito do mundo, o carro mais bonito do mundo, o melhor emprego do mundo. Os outros que se danem. Então, só tem um jeito de equilibrar, é ter os dois braços, Damares. Eu tenho que ter, sim, eu preciso ter uma relação com o homem, mas eu tenho que ter essa relação com Deus. Porque só a relação do homem com Deus me conecta com o divino. Senão eu uso as pessoas. Eu me drogo, eu me prostituo, eu exploro. A meu benefício, eu sou capaz de qualquer coisa. Então, aqui, né, a cruz tinha um lado, entrou o outro. Então, quando havia o judaísmo, era só isso. Quando veio o cristianismo, ficou assim. Aí veio a Revolução Francesa, ficou assim. E isso aqui depois virou assim, porque as pessoas só pensavam em si. Ninguém quer mais saber dos outros. Pode ver que o materialismo hoje ele serve só aos interesses da pessoa e não do coletivo. Há muitas discussões sobre coletivo, mas eu primeiro. Então, a gente precisa redescobrir essa dimensão espiritual para que a gente consiga fazer uma reconexão com o divino e com o sagrado. Sem isso, não vai dar. Ótimo, obrigada. Muito obrigada, Jorge, né? Relembrando aí, como estava o Divaldo falando tanto para nós, né? Esses tempos do resgate dos valores, né? Que essa canetinha assim nessa direção nós perdemos, né? Estamos só satisfazendo os nossos instintos, muitas vezes viram um grande problema, inclusive, né? Lembrando, a gente falando de Jesus, lembrando que ele é um grande terapeuta para todas essas nossas questões psicológicas que nós mesmos estamos, né, causando por conta dessa nossa forma irresponsável de lidar, né, conosco mesmo, né, essa perda de valores. Mas tudo isso é bom lembrar, né, Natal? A transição planetária está eviscerando exatamente as consequências do materialismo na nossa sociedade. Bastante. Bom, então, alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma questão? Acho que não. Então, muito obrigada, Jorge, mais uma vez, por você vir conosco, fechar aqui. Desculpa, Meire, você falou alguma coisa? Eu não ouvi. Não, bom, mas agradecer, né, a Jorge, foi incrível. E eu vou lembrar sempre disso que a mãe dele falou. Perdoar os inimigos para ele não voltar na mesma família como inimigos nossos, né? Vou lembrar sempre disso. Foi bem legal. Sabe, ela sabe, né? Prática também. Mas é muito prática e sábia. E, bom, então, Jorge, você gostaria de fazer a nossa prece final?
para ir tocar? Obrigada. Muito bom. Querido Senhor dos nossos corações, nessa noite que Tu nos ofereces, nos dias que se antecedem àquele que a cristandade resolveu comemorar o nascimento do Teu Filho Jesus sobre a terra, nós queremos Te dizer da nossa gratidão por tudo que Ele nos ofereceu. Pelo aceite do planeta em que vivemos, para que aqui se edificasse a vida que nos permite a encarnação. Pelo seu trabalho de diligência ao longo de todo o processo de evolução anímica, para que os nossos corpos pudessem alcançar a maturidade que têm. Por toda a genialidade em compor a humanidade da Terra, com aqueles que para cá vieram oferecer o contributo dos seus saberes, nós queremos dizer da nossa gratidão. Por conta dos conhecimentos extraordinários que tivemos a chance de obter em tão pouco tempo nesse convívio. Dizer da nossa gratidão pelas inúmeras religiões, livros religiosos, vestes sacerdotais, rituais e paramentos que exercitamos ao longo das nossas histórias de vida, nas múltiplas histórias religiosas que já tivemos sobre o planeta, aprendendo em diversos livros santos as verdades imortais que nos conduzem à felicidade. Leva, Senhor, a nossa gratidão a todos os espíritos que aqui compareceram para deixarem as suas contribuições na edificação das nossas verdades espirituais. E dize a Jesus, o nosso Mestre, diz a Ele, Senhor, da nossa mais imensa gratidão por tudo que tem feito, pelas suas renúncias, pela não desistência diante das nossas reiteradas faltas, da sua perseverança em forjar em nós o caráter do homem de bem, que nós tão rebeldemente insistimos em não viver. Ó Senhor, conduz a nossa oração até Ele, para que Ele saiba que as sementes depositadas começam agora a brotar. Concede aos nossos corações o dom de agora entendermos a necessidade de amarmos aos outros para expressarmos o nosso amor a Ti. Não deixa com que os rituais do passado, as tantas liturgias e os cultos exteriores voltem a ofuscar as nossas mentes, nos fazendo impedir de perceber a necessidade de amar. Dilata as nossas compreensões espirituais no espaço estreito do lar em que Tu nos concedeste como morada, para que enxerguemos em todos que conosco convivem os instrumentos lapidadores dos nossos corações rumo à felicidade. E assim, Senhor, deixa-nos bendizer o lar que Tu nos ofereceste, a história familiar que Tu nos deste, dolorosa ou não, harmoniosa ou não, feliz ou não, foi a experiência melhor que eu poderia ter, para que eu pudesse aprender o sentido mais pleno do amor. Que a graça da Tua misericórdia se derrame, Senhor, não só sobre o meu lar, mas sobre todos os lares da terra, sobre todos os lugares onde as pessoas se reúnem com sentido de família, para que ali se faça presente o Teu amor.
e desperte-se assim nos homens o sentimento pleno da fraternidade e da paz. Nossos corações estão confiados aos teus cuidados. E nós te agradecemos profundamente a extraordinária saga que vivenciamos ao longo de tantos milênios para chegarmos na noite de hoje. Recebe tu também, Senhor, a nossa profunda gratidão pela forma que conduzes o universo e como levas a todas as almas a ti. Muito obrigado, Senhor da vida. Deita as tuas bênçãos sobre todas as tuas criaturas e guarda os nossos corações na tua infinita e gloriosa paz. Assim seja. Assim seja. Graças